Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal e a este vídeo. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 9 a 15 de janeiro. Semana bombástica, como já sabemos, semana completamente de acontecimentos muito inesperados, mas nem tanto, né? Porque a gente já tinha avisado por aqui que essas primeiras semanas do ano seriam bastante difíceis, bastante complexas e bombásticas. Isso porque tem vários movimentos acontecendo no céu que sinalizam essa fase mais crítica e mais inflamada. Então, a gente está falando de Marte, é claro, né, que tem sido o disparador de muitos movimentos durante todo o segundo semestre de 2022, e agora não é muito diferente. Então, mas o que mais a gente tem acontecendo nesta segunda semana de janeiro de 2023? Vamos lá. Temos vários movimentos importantíssimos. O principal deles é a volta ao movimento direto exatamente do planeta Marte. Marte tem estado retrógrado desde 30 de outubro de 2022, dia em que tivemos as eleições do segundo turno para presidente e para governadores. Naquele dia, Marte estava estacionário para ficar retrógrado. Agora, Marte volta ao movimento direto no dia 12, mas ele já está praticamente estacionado no grau 8 de Gêmeos. A gente vai olhar tudo isso aí. Além disso, a gente também teve a lua cheia em Câncer acontecendo no sábado, uma lua cheia que foi também bastante intensa e que já precipitou aí muitas qualidades, já precipitou muitos sentimentos transbordantes. Voltando para esta semana, o que mais temos acontecendo, então? Marte voltando ao movimento direto, também temos Mercúrio fazendo quadratura a Quíron, temos Vênus em quadratura ao eixo nodal, Vênus também fazendo um bom contato com Quíron, o Sol em bom contato com Netuno, enquanto Mercúrio faz trígono com Quíron. É bem interessante a gente notar que Mercúrio atualmente está em Capricórnio, retrógrado, Vênus está em Aquário, dois signos vizinhos. Então, os dois estão trafegando mais ou menos a mesma faixa de graus. E enquanto um faz um aspecto dissonante com um planeta, o outro faz um aspecto de harmonia e vice-versa. Então, é como se um estivesse tentando anular o trabalho do outro, por assim dizer. Além disso, nós também temos Vênus, planeta dos acordos, das relações, dos afetos, também brigando feio com Urano em Touro, em quem ela está mandando atualmente. No meio de tudo isso, a gente vai ter a Lua entrando na fase minguante no final da semana, e no final da semana nós ainda temos Marte em grande destaque como foco de um iode, de um dedo de Deus, que inicia lá de um aspecto que Mercúrio vai estar fazendo com ele, e a Lua no domingo também fazendo um bom aspecto com Mercúrio. Os dois armam um iode cujo foco é esse Marte. Então, é uma semana bastante inflamada, é uma semana bastante volátil ainda, com esse retorno de Marte ao movimento direto. Agora, como a gente sabe, como eu digo sempre aqui, nós pontuamos o dia em que um aspecto fica exato, em que um movimento fica exato. Porém, os dias anteriores já estão bastante carregados com a qualidade daquele aspecto. Por isso, a gente já teve esse fim de semana aí bastante bombástico, com a invasão de prédios dos três poderes em Brasília durante o dia de domingo, dia 8 de janeiro. Terroristas, sim, porque não tem outro nome para descrever isso, terroristas bolsonaristas
invadiram o Planalto, invadiram o prédio do Congresso e o prédio do Supremo Tribunal Federal. Vandalizaram, destruíram obras públicas, destruíram o prédio, destruíram móveis e destruíram obras de arte incalculáveis. Destruíram símbolos da República também incalculáveis. Isso é terrorismo. E terrorismo tem que ser punido exemplarmente. A criatura líder deles, que está se escondendo nos Estados Unidos atualmente, com a ameaça que recebeu também de ser responsabilizado, já se internou no hospital, porque estou morrendo. É o recurso dos covardes. Quando ocorre a possibilidade de haver um enfrentamento real, essas pessoas geralmente têm problemas graves de saúde. Essas pessoas entram em algum tipo de crise para não enfrentarem as consequências dos seus atos. Porém, em algum momento, essas pessoas têm que responder por aquilo que fazem ou que fizeram. Vamos esperar que assim seja. Sem anistia para terroristas, de forma alguma. Então, vamos olhar agora os movimentos do céu desta semana, para a gente ir conferindo dia a dia todos esses aspectos. Como eu já tinha dito, o mais importante de todos os movimentos é a volta de Marte ao movimento direto. Esse Marte, ele é disparador de muitas configurações, ele é disparador de muitas coisas. Então, vamos recapitular rapidamente o histórico desse Marte nos últimos meses. A gente já falou bastante desse Marte nos últimos meses, mas ainda vale a pena a gente falar um pouco mais. Mas, como eu disse, vamos relembrar aqui os momentos mais importantes desse planeta nos últimos meses para a gente retomar aqui essa análise. Em primeiro lugar, Marte entrou em Gêmeos em agosto de 2022. Para ser mais específica, Marte entrou em Gêmeos em 20 de agosto de 2022. Na sua trajetória, escalando esse signo de Gêmeos, ali já pelo mês, entre os meses, no mês de outubro, ele fez a primeira quadratura a Netuno. E no dia 22 de outubro, ele entrou na condição fora de limites da eclíptica. Essa condição torna esse Marte mais agressivo, torna todas as suas qualidades mais exacerbadas, e ele também adquire uma característica de muito mais rebeldia, de muito mais calor, de até mesmo violência. Então, este Marte tem estado na condição fora de limites desde 22 de outubro de 2022. Como nós sabemos, no dia 30 de outubro, Marte estacionou e entrou em retrogradação e tem estado nessa condição desde aquele período. Agora, nós temos Marte voltando finalmente ao movimento direto. Eu vou aqui compartilhar a minha tela para a gente começar a acompanhar isso. Então, temos aqui 9 de janeiro, aqui está Marte, a 8h11 do signo de Gêmeos. Ele vai estacionar exatamente no dia 11. No dia 11, ele estaciona a 8h08 de Gêmeos e volta ao movimento direto no dia 12 de janeiro, a 8h07
de Gêmeos. Então, quer dizer que tudo já se resolve? Não exatamente, não necessariamente. Como a gente falou, esse Marte tem protagonizado, tem sido o estupim de várias configurações. E entre elas, uma das configurações mais importantes é aquela oposição que Netuno vinha fazendo ao Mercúrio do mapa da independência do Brasil. E este Marte ficou retrógrado em 30 de outubro, fazendo uma quadratura exata aos dois, formando uma T-square. Todos esses aspectos ainda vão acontecer pela terceira vez, porque Marte fez esses aspectos quando estava subindo direto, fez os mesmos aspectos uma segunda vez quando estava retrógrado e agora vai fazer pela última vez. E uma outra coisa que a gente também já tinha falado aqui, já tinha antecipado, era as configurações que esse Marte também detonava. Então, vou relembrar aqui apenas de duas questões que são bem importantes. Aqui está o Marte, o momento em que Marte volta ao movimento direto. 12 de janeiro de 2023, Brasília, 17h56. A 807 do signo de Gêmeos, neste mapa ele vai estar na casa 11. A casa 11, no mapa mundano, que representa o Congresso, que representa as causas maiores, as causas públicas e até mesmo as casas e instituições públicas. Então, esse Marte retomando o movimento direto aqui nessa casa pode indicar que, finalmente, algumas medidas vão ser tomadas, finalmente, algumas atitudes poderão ser tomadas por essas instituições para reprimir ou repreender os vandalismos e o terrorismo que tem sido cometido nos últimos meses. Porque, como sabemos, desde o período eleitoral, a gente já tem tido esses atos de vandalismo e de terrorismo pelos espaços públicos, nas estradas, com os bloqueios. Não é de agora que isso vem acontecendo. O que aconteceu no domingo foi apenas o momento mais crítico, mas já tivemos vários momentos tão ruins, tão horríveis quanto desde que tivemos o resultado das eleições divulgado lá no dia 30 de outubro. Agora, esse Marte volta ao movimento direto. Na casa 9, que é a casa da justiça, do judiciário, aí a gente ainda tem Netuno, tem Marte, Netuno, Júpiter e o próprio Quirón. O Netuno, nesse dia, recebe a oposição de Lua no signo de Virgem, na casa 3, ou seja, ainda muita confusão aqui nos espaços públicos, ainda muita confusão nas rodovias, nas estradas, e ainda muita fake news sendo propagada por aí, já que esse eixo de 3 e 9 também é um eixo de comunicação. A gente também vê aqui uma casa 7 bastante forte, com o Mercúrio já ainda retrógrado no ângulo, também sinalizando, Mercúrio está retrogradando por Capricórnio, também sinalizando aí algumas revisões, sinalizando que coisas estão sendo revistas, e temos também Sol em conjunção com Plutão dentro dessa casa 7. Ou seja, esse é um mapa bastante forte que reverbera ainda de todos esses temas que a gente vem vivenciando ao longo dos últimos meses. Agora, o que eu quero chamar atenção também para essa situação é lembrar do mapa do solstício, do ingresso do Sol em Capricórnio, do dia 21 de dezembro. A gente falou bastante desse mapa. Naquele momento, nós tínhamos o Sol ingressando em Capricórnio, bem aqui no ângulo do descendente, o Sol tinha acabado de se pôr, fazendo uma quadratura exata a Júpiter, que também tinha entrado em Áries no dia anterior. Agora, o que também é muito interessante sobre esse mapa é que nós tínhamos a Lua na fase balsâmica em Sagitário na casa 6, uma casa que representa funcionários públicos, questões relacionadas à saúde, empregados de um modo geral, emprego.
fazendo oposição àquele Marte que estava, então, a 11 de Gêmeos na casa 12, das coisas escondidas, dos golpes, da conspiração. Agora, quando a gente coloca, quando a gente sobrepõe, perdão, quando a gente sobrepõe o mapa do Marte direto sobre esse mapa do solstício, a gente já tinha falado disso aqui também. O que nós vemos é aquela Lua que estava a 8 de Gêmeos, ela recebe agora a oposição exata do Marte direto. Eles já estão em oposição, porém, numa oposição de 3 graus. O Marte agora volta ao movimento direto em oposição exata de mesmo grau com essa Lua. Então, é a hora que realmente esse estupim é acendido, é a hora em que as coisas explodem. E isso com Marte na casa 12, das conspirações, das maracutaias, dos planejamentos ocultos. Então, não é surpresa nada disso acontecer, porque não apenas eu, mas vários astrólogos de mundial já tinham falado que essas 2 primeiras semanas seriam incendiárias. Aliás, todo o mês de janeiro, e a gente viu com grande alívio o presidente Lula tomar posse no dia 1º de janeiro, sob uma paz relativa, não houve problemas, não houve conflitos naquele dia, o que foi ótimo, porque havia um número imenso de pessoas, teria sido realmente uma tragédia se tivesse acontecido algo naquele dia. Porém, agora o povinho bota as mangas de fora. E vimos patrimônio público sendo depredado e vimos terrorismo acontecendo, infelizmente. Olha o Marte aqui, incendiando esta lua sagitariana eufórica, cheia de fanatismo. Então, isso aqui era uma bola que já tinha sido cantada faz bastante tempo. Quando a gente sobrepõe 3 mapas, também tem algumas coisas que ficam mais evidentes. Aqui no centro, nós temos o mapa da independência do Brasil. No segundo anel, nós temos o mapa do solstício, já olhamos essa sobreposição também várias vezes. No terceiro anel, nós temos o mapa de Marte voltando ao movimento direto. E aí é que a coisa fica realmente mais feia, porque, como nós lembramos, o Brasil tem Lua e Júpiter em conjunção a 6 de Gêmeos. Aquela Lua em Sagitário do solstício já faz oposição, embora seja uma oposição de 2 graus, com a Lua natal do Brasil, já sugerindo povo contra povo, já sugerindo o povo aí nas ruas, nesse clima incendiário. E agora o Marte voltando ao movimento direto, fazendo oposição com aquela Lua do solstício, isso ocorre exatamente em cima da Lua Júpiter natal do Brasil. Por isso, nada aqui é novidade, a gente pode até receber como uma surpresa, no sentido de não esperaríamos que fossem tão toscos e tão grotescos, porém, a gente sabia que algo dessa natureza poderia acontecer, porque esse céu está realmente explosivo e ainda permanece assim por algum tempo. Por quê? Porque esse Marte volta ao movimento direto agora no dia 12 de janeiro, mas ele vai ficar muitas semanas ainda muito desacelerado. Então, tem 2 questões importantes para a gente considerar. Primeira questão importante a se considerar é que Marte volta ao movimento direto no dia 12 de janeiro, mas ele vai ficar na zona sombria de retrogradação até 15 de março. O que é isso? Como você sabe, eu falo sempre que esses planetas mais rápidos,
eles têm uma zona sombria de retrogradação. A gente fala dos planetas mais rápidos porque os planetas lentos, eles ficam muitos meses retrógrados e não vale muito a pena a gente multiplicar esse tempo da retrogradação, incluindo uma zona de retrogradação, porque iria acabar sendo praticamente o ano inteiro. Mas no caso dos planetas rápidos, é algo que se faz bastante importante realmente. Então, a zona sombria de retrogradação consiste do tempo que o planeta leva para percorrer todos aqueles graus, desde o momento em que ele cruza aquele grau onde ele fica retrógrado, o grau onde ele volta ao movimento direto, quando ele passa a primeira vez direto, subindo, escalando o signo, depois o tempo que ele leva para efetivamente cruzar o grau em que ficou retrógrado. No caso de Marte, a zona sombria de retrogradação vai até o dia 15 de março, que é quando ele finalmente ultrapassa o grau 25,36 de Gêmeos, aonde ele ficou retrógrado lá no dia 30 de outubro. Portanto, mesmo ele estando já direto, ele vai levar muito tempo recuperando velocidade. Às vezes, Marte leva mais de 60 dias para retomar sua velocidade normal. Isso significa que ele ainda está numa grande ênfase. Depois disso, tem o fato de que ele vai estar percorrendo essa zona de retrogradação até 15 de março. Nesse período, ele vai estar fazendo os aspectos com os outros astros que ele fez pela terceira vez, incluindo a quadratura a Netuno e a quadratura ao Sol e ao Mercúrio do mapa natal do Brasil. E, além de tudo isso, como se não bastasse, como nós sabemos, Marte também segue fora dos limites da eclíptica até o dia 5 de maio. Ou seja, temos ainda bastante tempo pela frente, demandando atenção, cuidados, especialmente do ponto de vista de polícias, de forças armadas, de mecanismos de controle nesse país. Se não tomarem cuidado, esse vandalismo pode se repetir. Talvez não aconteça de novo na mesma proporção, porque provavelmente essas casas públicas estarão sendo vigiadas, mas outros bens públicos poderão ser alvo desse terrorismo ainda pela frente. Esse Marte ainda leva muito tempo para recuperar o seu estado, entre aspas, normal. Então, não dá para descuidar. Esse clima continua incendiário ainda por algum tempo, infelizmente. E, aliás, como eu também tinha dito na live sobre 2023, todo o primeiro semestre está bastante incendiário ainda. E um outro momento que é muito crítico é aquele momento ali entre abril e junho, porque nós teremos Plutão a 0 de Aquário, Júpiter entrará em Touro, então Júpiter a 0 de Touro fará quadratura a Plutão a 0 de Aquário, e no meio disso, este Marte vai entrar, isso já é 21 de maio, Marte já vai ter voltado para os limites da eclíptica, pelo menos isso. Este Marte vai entrar em Leão e vai fazer simultaneamente oposição a Plutão e quadratura a Júpiter. Então, as 2 últimas semanas de maio também estão bastante tensas. Mas vamos voltar então agora para esse momento atual. Principal acontecimento astrológico é esse retorno de Marte ao movimento direto, do qual a gente já vem falando há bastante tempo. Esse é o mapa desse retorno, com Marte estacionário fazendo um sextil a Quirón. Esse é um dos aspectos que faz parte
do ciclo dessa retrogradação do Marte. Marte também recebe, na verdade, ele recebe um trígono também de Vênus. Vênus agora está subindo por Aquário, ela faz esse trígono com Marte, e Marte ainda faz uma sesquiquadratura com o Sol, que também é parte do seu ciclo de retrogradação, já que a retrogradação ocorre em relação ao Sol. Então, esses são os aspectos principais. Esse mapa tem um ascendente em Câncer, regido pela Lua, que está ali na casa 3, fazendo oposição com Netuno e trígono com Plutão. Por isso, é ainda um período que inspira bastante cuidados. Vamos voltar agora, então, para os outros movimentos desta semana. Já falei do que é mais importante, que é esse Marte, então agora vamos olhar os demais movimentos. A gente começa a semana com a Lua ainda na fase na fase cheia, perdão. A Lua foi cheia na sexta-feira, perdão, eu tinha falado no sábado, eu confundi as datas. A Lua foi cheia na sexta-feira, dia 6 de janeiro, às 27 do horário de Brasília, a 16 de Câncer. Uma Lua também bastante dramática, porque ocorreu ainda em oposição ao Mercúrio retrógrado. No sábado, a gente teve a conjunção Casime de Mercúrio ao Sol. E aí, agora, a gente começa essa semana com a Lua na fase cheia no signo de Leão, fazendo oposição a Saturno. Ou seja, a galera teve que enfrentar aí as consequências e a responsabilização por muita coisa que se andou fazendo de errado. Nesta segunda-feira, a gente também tem Vênus em trígono a Marte. Essa Vênus está a 8:13 de Aquário, fazendo o trígono com o Marte a 8 de Gêmeos. Para a gente ver como nem sempre um aspecto harmonioso é suficiente para apaziguar os ânimos de outras configurações que já estão armadas há mais tempo. Teoricamente, esse trígono que Vênus, planeta do amor, da negociação, da paz, da diplomacia, teoricamente, essa Vênus poderia ajudar a diminuir, a apaziguar os ânimos desse Marte, que inclusive no momento nem faz aspectos difíceis. Marte atualmente faz sextil com Quirón e recebe esse trígono de Vênus. Mas como tem todo um contexto anterior para se levar em consideração, esse aspecto, esse trígono de Vênus não é suficiente para contornar esses ânimos alterados. Então, começamos a semana com esses aspectos. Na terça-feira, a gente tem a Lua já no signo de Virgem, essa Lua já na fase disseminadora, levando ideias, divulgando, propagando o resultado das nossas experiências. A gente tem que sempre estar atenta com o que é que divulgamos e propagamos por aí, para a gente também não ser obra de manipulação, para a gente não ser manipulado pelos outros. E essa Lua, ali, entre 10 e 11 de janeiro, vai também quadrar o Marte, no dia 11, na verdade, quando o Marte estaciona, para voltar ao movimento direto, ele estaciona recebendo quadratura da Lua em Virgem. Marte em Gêmeos, Lua em Virgem, os dois numa briga férrea, sendo os dois regidos por um Mercúrio que está retrógrado em Capricórnio. Portanto, é outro dia bastante carregado, bastante tenso, propenso aí a muitas confusões, a muitos embates no nosso
do ponto de vista mais pessoal, individual, é um dia também para a gente ter muita atenção com a nossa movimentação física, porque há uma tendência a estarmos mais impulsivos, a menos atenciosos com essa movimentação, e a gente se expõe a situações que podem ser bem esdrúxulas. Então, muita atenção, muito cuidado. Quarta-feira é o dia em que, de fato, Marte volta ao movimento direto. É o dia em que, de fato, ele tecnicamente passa a se mover para frente, embora, como eu disse, ele leve muitas semanas para recuperar completamente a sua velocidade. Na quarta-feira, nós também teremos, além do retorno de Marte ao movimento direto, é outro dia bastante tenso, porque Mercúrio, em Capricórnio, fará quadratura a Quirón. Isso indica dias em que a comunicação está muito cortante, é uma comunicação que está mais difícil, está mais ofensiva até. É um Mercúrio em Capricórnio quadrando um Quirón de Áries, então a comunicação está bem dura, está bem difícil, está bem desafiadora e propensão a muitos julgamentos. O que não ajuda esse dia é o fato de também termos Vênus, planeta das relações, dos acordos, lá em Aquário, em quadratura exata com o eixo nodal. Então, aqui, de fato, complica bastante, dificulta bastante a construção de acordos, de alianças, de entendimento. A propensão é acontecer exatamente o contrário. É uma propensão de desencontro, de desentendimentos mais acentuada. Então, quarta-feira nervosa, quarta-feira bastante tensa nos céus. Vale a pena a gente prestar atenção nos nossos passos, movimentos, nas nossas palavras, no que dizemos ou deixamos de dizer, porque, lembrando, esse Marte está em Gêmeos. A Dona Lua, na quarta-feira, como se não bastasse, passa o dia em oposição a Netuno, sugerindo mais confusões e mais mal-entendidos. Então, é um meio de semana bastante nervoso, de fato. Na quinta-feira, na sexta-feira, perdão, estou confundindo. Dia 12 é quinta, que é quando Marte volta ao movimento direto, e é no dia 12 também que nós temos, na quarta-feira, nós temos Marte quadrando Quirón, Marte estacionando e Vênus em quadratura com o eixo nodal. Na quinta-feira, Marte volta ao movimento direto e Vênus faz sextil a Quirón. Porém, esse miolo de semana realmente está muito nervoso. Na sexta-feira, nós temos o próprio Sol fazendo um bom aspecto com Netuno, enquanto é a vez de Quirón fazer trígono ao nodo norte. A sexta-feira traz aí um alento, né? Traz a possibilidade de a gente talvez se desarmar um pouco, de a gente sentar para conversar, de a gente olhar o outro menos como inimigo e mais como alguém igual a gente, né? Essa empatia fica um pouco mais acentuada e, quem sabe, se abra alguma porta para esse entendimento, sugerida aí pelo trígono de Mercúrio ao nodo norte e o sextil de Sol a Netuno. De repente, a gente se sensibiliza, né, com a condição do outro, com a situação do outro, quem sabe sentamos para dialogar. E no sábado, nós teremos Vênus em quadratura a Urano. Além de tudo, como se não bastasse, né, ao longo dessa semana, além de termos Vênus quadrando o eixo nodal, ela também vai quadrar Urano. Vênus atualmente rege Urano porque, afinal, ela é a regente do signo de Touro. Essa quadratura que Vênus em Aquário, que já traz uma postura também mais rígida, fazendo a Urano, também sugere rompantes, também sugere rupturas inesperadas, separações ou quebras de acordos.
que também não ajudam em nada o cenário que já está colocado. No caso das relações pessoais, quando Vênus faz esse aspecto difícil com Urano, há uma sugestão de a gente olhar para as nossas relações, buscando enxergar o que está estagnado, o que está previsível demais, onde é que a gente se acomodou excessivamente nesse relacionamento, aonde é que a gente talvez não está percebendo, né, que criou pó, tem pó demais, tem teia de aranha, está tudo muito chato, tedioso. Então, o contato com Urano dá essa sacudida e desafia esse casal a se mexer, desafia esse casal a se redescobrir, ou simplesmente enfrentar a verdade de que a relação talvez acabou, talvez perdeu a graça. Qualquer que seja a questão, é necessariamente um tempo de enfrentar algumas verdades desconfortáveis dentro do relacionamento. Claro, isso não é igual para todo mundo, vai depender muito de como você está, de como a sua relação está estruturada, de como você está lidando com o dia a dia desse relacionamento. Isso também depende de se você tem planetas aí nessa faixa entre os graus 14 e 18 dos signos fixos, porque esse Urano vai estar desafiando bastante o seu mapa. No sábado, além da quadratura de Vênus a Urano, é o dia que nós também teremos a Lua entrando na fase minguante, fazendo quadratura ao Sol aqui do signo de Libra. Libra, que também é regido por esta mesma Vênus. O Sol já vai estar muito próximo de uma conjunção a Plutão, ou seja, a Lua entra na fase minguante, quadrando Sol e Plutão simultaneamente, o que acentua um pouco mais esse momento crítico do ponto de vista relacional e do ponto de vista de acordos. A Lua em Libra sempre quer fazer acordo. A Lua em Libra tem sempre essa qualidade conciliatória. Mas aqui ela vai quadrar um Sol capricorniano e vai quadrar Plutão. Ou seja, a possibilidade de haver conciliações e acordos aqui é quase nula. Muito pelo contrário, a gente vai ter que olhar tudo que está errado. Ou seja, atravessamos uma semana bastante crítica, nervosa, explosiva, e chegamos ao fim de semana que tem uma qualidade não muito diferente. Um fim de semana de rupturas, um fim de semana igualmente desafiador para conversações, para negociações e para acordos. Se a gente olhar do ponto de vista não apenas do Brasil, não é uma semana auspiciosa, não é um fim de semana muito alentador para todo o mundo, de um modo geral. Então, é uma semana que favorece, na verdade, o acirramento de tensões, o recrudescimento de situações que já estavam bastante agressivas, que já estavam aí se arrastando há algum tempo. Então, no sábado, Vênus nessa condição não ajuda nem um pouco, e o minguante também nessa condição favorece o recrudescimento de conflitos. No domingo, infelizmente, a gente tem uma condição que também não ajuda muito. E do que eu estou falando? O Marte lá, 8 de Gêmeos, muito lento. Marte recebe quincúncio de Mercúrio. O quincúncio que Mercúrio faz a Marte fica exato entre domingo e segunda-feira da outra semana. Acontece que no domingo a Lua vai estar em Escorpião. A Lua vai fazer um sextil com esse Mercúrio e os dois farão quincúncio com Marte. De modo que Marte vira foco de um dedo de Deus ou de um iode, que é essa configuração aqui, um triângulo muito estreito, bem apertado.
Domingo é mais um desses dias que ficam, então, propensos a desacertos, tanto do ponto de vista da nossa atitude pessoal, é um domingo sujeito a atitudes desastradas, atitudes incoerentes, inclusive do ponto de vista de coisas muito, muito pessoais, muito pontuais, né? A gente com a gente mesmo. Então, é uma propensão a gente se machucar, a gente se acidentar, fiquem atentos a isso. E do ponto de vista mais público e coletivo, esse Marte está de novo muito pressionado, planeta da agressividade, planeta da confiança e assertividade, mas que aqui pode se expressar de forma muito negativa. Ou seja, é mais um fim de semana que fica bastante explosivo, bastante tenso, e a gente faz por bem estar mais vigilantes com as nossas atitudes pessoais ou estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, os ânimos ainda não se acalmam tão de imediato, e como já disse, esse Marte ainda vai causar por bastante tempo aí à frente. Porque mesmo depois que ele sair da zona sombria de retrogradação, mesmo depois que ele voltar para os limites da eclíptica, lá na frente ele vai entrar em Leão e vai provocar outro tipo de confusão, porque vai fazer aquela oposição com Plutão e quadratura com Júpiter. Então, a gente tem ainda um período bastante nervoso, sinalizado por esse Marte disparando, precipitando, detonando aí as tensões. Não é uma semana fácil, a gente já tinha falado disso em outros momentos, mas a gente também aproveita esse tempo para ganhar mais consciência, para estar mais atento sobre o que é exigido de nós nesse tempo tão extremo. Espero que a sua semana seja serena, espero que a sua semana seja de lucidez, de paz, de entendimento, e a gente vai se falando por aqui. Onde você estiver, que seja de fato uma excelente semana para todos. Muito obrigada e até a próxima.